Era o grande dia da cerimônia de formatura na escola de artes, um momento que deveria ser pura celebração para todos os alunos. Os corredores estavam lotados de famílias e estudantes trocando presentes e buquês de flores no clima mais alegre possível. Só que, bem no meio dessa festa toda, o garoto resolve jogar um balde de água fria e terminar o namoro ali mesmo, sem a menor cerimônia. A garota tinha acabado de tirar fotos empolgada para postar nas redes sociais, sem desconfiar de nada. Mas ao ficarem a sós com seus buquês, o clima muda e ele solta a bomba do término. Frio e direto, o rapaz reafirma a decisão sem demonstrar nenhuma hesitação. Ela fica completamente sem reação, chocada ao ver o relacionamento de anos acabar assim de repente. Ela relembra como planejava seguir na carreira artística logo após a formatura, enquanto ele pretendia cumprir o serviço militar obrigatório primeiro. Era o plano perfeito que eles tinham traçado juntos para o futuro, construindo suas trajetórias lado a lado. Mas agora, olhando para a velha foto dos dois na moldura, tudo isso parece apenas uma lembrança distante que perdeu o sentido. Decidida a não guardar rancor inútil, ela resolve fazer uma limpa geral e joga fora todas as lembranças dele na lixeira. Transformando toda a dor do chifre e da rejeição em pura energia, ela jura que vai se tornar uma atriz lendária e esmagar a concorrência. Mas a verdade é que, na idade em que ela deveria estar no auge do sucesso, aos 25 anos, a nossa querida Gon Na-eun se vê numa situação bem diferente. Afinal, quem acabou descendo ladeira abaixo foi a própria carreira dela. É de rir para não chorar. Quando ela acha que não pode piorar, recebe a fatídica ligação. O projeto tão esperado foi adiado por tempo indeterminado. Ela e sua equipe vão direto até o escritório para tentar entender a situação e dar satisfações. Afinal, o baque foi gigantesco para todos os envolvidos. Não tem muito o que fazer a não ser aceitar a dura realidade e se curvar diante das circunstâncias, torcendo para que pelo menos no futuro as coisas voltem a dar certo. É claro que ela tenta manter a compostura com um sorriso no rosto, mas a lágrima nos olhos entrega exatamente o quão doloroso está sendo engolir esse fracasso. Olhando para o próprio histórico na internet, ela percebe o quão irrelevante sua carreira se tornou, chegando a ser pior do que a de uma pessoa comum. Mas se Na-eun está no fundo do poço, adivinha só o que o infeliz do ex-namorado dela está fazendo neste exato momento? Enquanto Na-eun desaba no chão da entrada de casa, esgotada após 5 anos inteiros praticando atuação no escuro sem ver nenhum resultado, ela relembra a trajetória invejável daquele que um dia foi seu parceiro. Com os olhos marejados e segurando o choro, ela começa a questionar a própria sanidade e o próprio valor, perguntando se o problema de verdade é ela. O desespero aperta e o questionamento vem com força. Será que falta tanto talento assim a ponto de nenhum projeto sequer cogitar o nome dela? Mas logo a frustração dá lugar àquela famosa recaída de otimismo forçado, com Na-eun decidindo que vai treinar atuação ainda mais duro. Afinal, ela se considera apenas uma flor que desabrocha tarde, claro, ainda tem a beleza a seu favor. Apoiada na porta e espreguiçando os braços, ela solta o grande suspiro e se pergunta quando é que a bendita grande oportunidade da vida dela finalmente vai dar as caras. Olhando pela janela o prédio residencial e o céu azul, Na-eun só deseja que chegue o dia em que um roteiro finalmente a escolha, mas até lá, o jeito é tentar manter a sanidade mental intacta. Mas parece que o universo resolveu dar uma trégua quando menos esperava, e Na-eun finalmente consegue agarrar um roteiro de verdade para a leitura de elenco do drama Incarnation. Segurando o script bem pertinho do rosto com um sorriso de orelha a orelha, ela mal acredita que depois de tanto tempo na geladeira vai voltar a atuar. Mas toda essa alegria empolgada logo dá uma esfriada rápida quando ela se dá conta de um pequeno detalhe sobre o elenco principal. Ela chega toda confiante na sala de reuniões, achando que vai sentar na mesa principal junto com a nata da produção. Mas a realidade bate forte quando ela percebe que seu lugar é bem na periferia da mesa, enquanto os figurões ficam no centro. Enquanto ela tenta digerir essa humilhação sutil, alguém chama pelo seu nome bem na hora em que ela menos esperava. Quando ela se vira e olha para cima, o choque é imediato. É simplesmente o Ji-Sunho parado bem ali na frente dela. A ficha demora a cair, mas o clima congela na hora, afinal, já faz 5 anos inteiros desde que eles terminaram. Ela confessa que, durante todo esse tempo, só conseguia ver o cara pelas telinhas do YouTube,
então a única versão dele que existia na sua cabeça era bem diferente da realidade. Ela percebe que a imagem mental que tinha dele ainda estava presa aos tempos de escola. Ela fica completamente sem reação, encarando o rapaz bem na sua frente. E cara, convenhamos, o Ji Sunil com 25 anos está simplesmente deslumbrante. Ela fica totalmente hipnotizada com o visual dele, sentindo as bochechas esquentarem na mesma hora. Com aquela pose e sorriso confiantes, ele quebra o gelo e dispara. Como você tem estado? Já faz 5 anos. Mas ela não deixa barato e já rebate na lata, lembrando que foi ele quem levou um fora dela no passado. Enquanto ele esbanja charme, ela pensa consigo mesmo quanto isso é irritante e se pergunta por que ele tinha que continuar tão bonito assim. Cruzando os braços e fazendo um biquinho emburrado, ela solta o verbo e manda ele se colocar no lugar de quem levou um fora do nada. Com um sorriso cínico no rosto, ele insiste que, olhando em retrospectiva, o término foi a melhor coisa que aconteceu para os dois. Completamente sem paciência para a audácia dele, ela fecha a cara e dispara na veia que ele é simplesmente insuportável. Ele se aproxima por trás com toda a intimidade do mundo, deixando a garota completamente sem reação. Tentando manter o espaço pessoal, ela o afasta na marrã, lembrando bem irritada que eles não estão mais namorando. Apesar da pose durona, basta um toque mais próximo para ela começar a corar e perder o controle das próprias emoções. Enquanto o clima esquenta nos bastidores, o pessoal tenta voltar ao foco e revisar os roteiros, cada um concentrado no seu próprio papel. Para aliviar a tensão das gravações, o ator principal decide agradar a todos e traz um caminhão de lanches recheado de gostosuras para a equipe. A hora da refeição vira uma festa completa, com direito à foto oficial do elenco principal reunido e muita descontração na mesa. Aproveitando a agitação do evento, a talentosa atriz Naeun tenta encontrar um lugarzinho à mesa para interagir com a equipe técnica. Mas a recepção não é nada amigável. Naeun acaba voltando para casa totalmente esgotada e se joga no sofá, sentindo que sua vida é um verdadeiro desastre. Para piorar a situação, seu irmão mais velho logo aparece para alfinetar a ferida, dizendo que o drama dela acabou de flopar e que ela vive se comparando com o sucesso dos outros. A família não perde a chance de compará-la com o astro Sunil, rindo e afirmando que ele está muito melhor do que ela jamais estaria. Completamente estressada e no limite da paciência, Naeun desabafa sobre sua trajetória difícil na atuação, lembrando que tem dado o seu melhor há 5 longos anos. Ela relembra a dura realidade de sua carreira, onde cada projeto em que apostava parecia desabar, tendo que se contentar com papéis insignificantes de figuração enquanto via os outros brilharem. Afundada em um mar de frustração e sem ver perspectiva de melhora, Naeun chega a uma conclusão drástica sobre o seu futuro na indústria do entretenimento. Com o coração apertado e um olhar totalmente desolado, ela percebe que talvez seja hora de jogar a toalha e desistir de vez de ser atriz. Mas antes que ela possa mergulhar de vez na fossa, seus amigos resolvem intervir daquele jeito caótico de sempre. Afinal, para eles, a solução para qualquer crise existencial é simples: ignorar o drama e ir comer carne na brasa imediatamente. E não demora muito para o grupo se instalar ao redor de uma mesa farta e barulhenta. Enquanto a chapa mia com os cortes suculentos, o clima de descontração toma conta, com direito a muita comida e mimos exagerados entre os presentes. Entre um brinde e outro, a curtição continua a todo vapor com sessões de fotos improvisadas que deixam qualquer um sem graça, transformando a noite em uma verdadeira montanha-russa de vergonha alheia e diversão. A festança logo migra para uma sala de karaokê, onde os mais velhos roubam a cena soltando a voz com clássicos absolutos, enquanto Naeun, segurando um pandeiro com zero entusiasmo, apenas assiste ao espetáculo. Enquanto o resto do grupo se acaba de cantar na jogatina, Naeun continua entediada e isolada em seus próprios pensamentos, até que uma novidade repentina muda completamente o rumo da conversa ao seu redor. Sem dar tempo para ela processar a informação, a bomba é lançada diretamente sobre ela. O produtor anuncia que Naeun acabou de ser escalada para o papel principal feminino do novo projeto, deixando tudo em suspenso. Para piorar a situação e colocar lenha na fogueira, entra em cena com Chun Jae, ninguém menos do que o irmão mais velho de Naeun e diretor de dramas. Claro que o reencontro em família não podia ser normal, com Naeun respondendo às provocações do irmão com aquele olhar mortal que só ela sabe dar.
Enquanto isso, no palco improvisado do karaokê, a cantoria segue a todo vapor com a galera se divertindo à beça. O clima de descontração é interrompido quando entregam um tablet para ela dar uma olhada no material do projeto. Mas o que era para ser um momento profissional acaba virando piada pronta quando Naeun descobre o nome absolutamente ridículo da produção. Ela se dá conta de que a premissa é se passarem por estudantes do ensino médio, o que a faz questionar como vai encarar essa atuação aos 25 anos, mas o amigo logo joga um elogio dizendo que o rosto dela ainda super combina com o uniforme. Enquanto ela pondera sobre o projeto no sofá, os amigos no fundo continuam curtindo a cantoria e apostando sobre qual música calma ela vai escolher para cantar na sua vez. Ela se revolta na mesma hora, lembrando que esse drama em específico é sobre ela e Ji Sun-yoon. Desesperada com a coincidência bizarra, Naeun joga os papéis no sofá enquanto o amigo tenta se defender dizendo que não fez por mal. O clima esquenta ainda mais quando ele solta a bomba de que Ji Sun-yoon também está avaliando a proposta para participar do projeto. Ela fica sem acreditar no que ouve, olhando para a tela da televisão que brilha com uma pontuação perfeita, enquanto processa a tragédia de ter que trabalhar com o ex de novo. Mas Naeun tenta manter a compostura e abrir um sorriso, mesmo sentindo que sua alma acabou de deixar o corpo com essa bomba. Enquanto isso, Ji Sun-yoon continua com aquela pose enigmática e expressão blasé, parecendo não se importar minimamente com o caos que causou. O clima na produção começa a ferver com boatos, e o amigo de Naeun aponta que o país inteiro está em polvorosa com a grande novidade. Ele a encara de lado, soltando um sorriso debochado enquanto questiona se ela realmente vai conseguir tirar de letra a convivência com o ex. Mas olha só para ele! O cara parece todo sujo de sangue, segurando um martelo com a maior naturalidade do mundo, como se fosse só mais um dia comum no escritório. Pois é, galera! A nossa protagonista achava que ia ter paz após terminar o relacionamento, mas olha só onde ela vai parar, bem na mesma empresa que o ex, e o pior, tendo que aturar o cara tirando onda com a cara dela na frente de todo mundo. E não para por aí! Como se não bastasse o climão no escritório, os dois ainda se metem numa situação completamente absurda, gravando um vídeo bem pertinho um do outro e morrendo de vergonha. A internet inteira já está sabendo da fofoca, e o nível de vergonha alheia tá batendo recordes. Pensa no trauma de ter sua doutor transmitida para o país inteiro. Mas se tem alguém lucrando com essa palhaçada toda, é o irmão dela, que não perde a chance de transformar o caos alheio em puro marketing viral. O que faz qualquer um se perguntar qual é o nível real de psicopatia desse irmão, que tá se divertindo horrores com a desgraça da própria irmã. E óbvio que a reação da Naeun não ia ser nada pacífica. Ela voa em cima do infeliz, gritando e sacudindo o cara enquanto desconta toda a raiva acumulada. Enquanto isso, o querido irmão da nossa protagonista parece completamente pleno, e ligeiramente ensanguentado, curtindo o caos que ele mesmo ajudou a criar. Mas voltando um pouco no tempo, algumas semanas antes desse circo todo, a Naeun já estava cruzando os braços e deixando bem claro que não queria entrar nessa barca furada de jeito nenhum. Olha só que bela lembrança dos tempos de escola! Aquele clima nostálgico, os uniformes impecáveis e os dois conversando como se nunca tivessem partido o coração um do outro. E claro, como toda boa lembrança dramática, a tensão entre os dois era palpável, daquele jeito que faz a gente prender a respiração esperando o beijo ou o desastre. Mas a realidade atual é bem menos romântica e muito mais caótica. Com o bonitão cercado por fãs e a Naeun ali no canto, fervendo de ódio com uma aura sombria digna de filme de terror. Enquanto o pessoal tenta curtir a noite no karaokê, o clima é interrompido por revelações e muita confusão entre os conhecidos. Mas nem tudo são flores, e logo surge aquele papo reflexivo que deixa o nosso protagonista com a pulga atrás da orelha. Afinal, quem nunca ficou remoendo os próprios erros e pensando se o futuro vai ser só mais uma repetição dos tropeços do passado? Enquanto isso, longe dos holofotes, as línguas afiadas nos bastidores começam a fofocar sobre a reputação da nossa querida Naeun. E a fama que corre por aí não é nada animadora, com a galera taxando a atriz como um verdadeiro imã de zica para qualquer projeto. É cada história absurda que surge, desde escândalos envolvendo atores até... Eita!
Parece que a fofoca pesada acabou pegando a Naeon de surpresa, fazendo ela se descuidar e quase derrubar a bebida. Enquanto isso, as colegas de profissão não perdem a oportunidade de destilar veneno e julgar a escolha do elenco. Para piorar, o grupinho não perde a pose e resolve provocar a Naeon bem na cara dura, soltando gracinhas sobre o azar dela nos papéis. Mas a Naeon não é de abaixar a cabeça e devolve a provocação com aquele sorriso cínico que deixa qualquer um desconfortável. Ela ainda disfarça o clima pesadíssimo com um sorriso simpático e se oferece para buscar um café para todo mundo, mostrando que sabe jogar o jogo da falsidade direitinho. Acontece que a situação escalou de vez quando vieram à tona antigas acusações de bullying envolvendo uma das atrizes do elenco, transformando os bastidores num verdadeiro caos. A equipe de edição e produção teve que correr contra o tempo para pagar backups, cortar cenas comprometedoras e tentar salvar o que restava do projeto. Mesmo tentando manter a compostura, Naeon sente o peso da pressão dos colegas ecoando ao seu redor. Mas nem tudo está perdido para nossa protagonista, já que ela conta com um aliado de peso que decide intervir para defendê-la. Com muita firmeza, ele lembra a todos que a culpa nunca foi dela e manda a real. Quem ousar falar mal da Naeon no set dele vai para a rua no mesmo segundo. A atitude protetora pega Naeon de surpresa, mas ela não consegue evitar um leve sorriso diante daquela demonstração inesperada de carinho. Enquanto caminham juntos, Naeon começa a se questionar se o famoso Ji Seon realmente vai aceitá-la como protagonista feminina do projeto. Lado a lado pelos corredores, ela reflete sobre como ele a trata com tanta naturalidade, mesmo sabendo que ela não tem o mesmo peso ou reconhecimento no meio artístico. Divertido com as inseguranças dela, ele solta uma risada e garante que o tal Seon é o tipo de pessoa que simplesmente não se importa com essas coisas. Apesar da tentativa dele de aliviar a tensão, Naeon continua com um olhar pensativo, ponderando se as coisas realmente serão tão simples assim. Enquanto caminha pelos corredores tentando absorver o baque, Naeon decide que precisa dar uma repaginada no visual antes de voltarem para a leitura do roteiro. Com o coração ainda acelerado e a mente cheia de incertezas, ela tenta colocar os pensamentos em ordem no meio do caminho. Mas de repente, passos e vozes familiares vindos de uma sala próxima chamam sua atenção. Espere, aquela é a voz de Ji Seon? Parando na porta com a mão na maçaneta, Naeon arregala os olhos ao perceber que estão falando justamente sobre ela e sobre a possibilidade de um novo trabalho conjunto. Enquanto escuta escondida, Naeon percebe que a conversa nos bastidores é bem mais crítica do que imaginava sobre a escolha do elenco. Parada no corredor com a respiração pesada, cada palavra vinda de dentro da sala parece pesar toneladas em seus ombros. As memórias começam a misturar o presente e o passado, trazendo à tona momentos em que a parceria parecia muito mais simples e natural. Sem saber muito bem como reagir ao turbilhão que se forma em sua mente, ela se encosta na parede, sentindo o peso do momento. Dentro do carro, olhando pela janela enquanto a cidade passa rápido, Naeon reflete sobre o quanto as coisas mudaram entre eles. Encarando o enorme painel publicitário na rua, ela se pergunta o que levou um ator tão focado em suspenses e noirs a aceitar de repente um papel romântico. Parada na calçada segurando os cafés, Naeon processa a informação com uma expressão de pura incredulidade, sem entender como as coisas chegaram a esse ponto. Aproveitando a chegada com os cafés, Naeon e sua equipe cruzam com um colega de elenco, enquanto ela se questiona mentalmente sobre a lógica de Ji Seon ter aceitado o papel sabendo que eles não estão no mesmo patamar. Enquanto ela disfarça e diz que nem de longe foi por ela, o colega não perde a chance de provocar, sugerindo com um sorriso que talvez o ator só quisesse vê-la de perto. Logo depois, enquanto caminha pelo corredor e avista a equipe trabalhando na copiadora, Naeon ouve cochichos e fecha o semblante, irritada por perceber que tem muito em jogo nesse drama para aguentar mexericos. Sem qualquer descrição, as funcionárias questionam abertamente se ela realmente era a escolha certa para o papel principal, duvidando de sua relevância e reconhecimento de nome. Parada ali perto com os cafés em mãos, Naeon congela ao ouvir cada palavra da crítica gratuita vinda direto da equipe de produção. Tentando conter a frustração e respirando fundo para não perder a compostura, Naeon conclui que o clima nos bastidores vai ser pesado e decide que o melhor é evitar atrito com quem já parece infeliz com a sua escalação. Enquanto ela tenta digerir o comentário venenoso,
O colega de elenco se aproxima por trás com aquela confiança toda, pegando Naeun totalmente de surpresa. O ator abre um sorriso charmoso, parecendo nem um pouco preocupado com o clima tenso ou com o que os outros estão sussurrando por aí. Para a surpresa geral, ele chega distribuindo doces e sobremesas para a equipe toda, virando o centro das atenções instantaneamente e deixando Naeun isolada no canto com os cafés. Enquanto ele distribui simpatia e doces por aí, Naeun observa tudo de longe com aquela cara de quem não comprou nenhum segundo desse teatro. A reunião oficial finalmente começa, reunindo a equipe ao redor da mesa para alinhar todos os detalhes da produção. Sentado à mesa com seu notebook aberto, o clima segue aparente na superfície, mas todo mundo sabe que tem muita tensão escondida por trás dos sorrisos. Ele aproveita a proximidade para lançar um olhar cheio de segundas intenções, enquanto ela tenta manter a compostura diante da provocação. E logo de cara, nos deparamos com o cenário dramático na escola. Ji-Sunho aparece segurando um buquê de flores, enquanto a garota está de costas, encarando o momento com muita tensão no ar. Sunho parece irredutível e solta a bomba sem pestanejar, dizendo que eles vão terminar de qualquer forma e não há razão para enrolar. A garota fica indignada com a frieza dele, questionando o absurdo da situação e lembrando que ele sabe muito bem que dia é amanhã. Ela continua despejando toda a sua frustração, acusando Sunho de ser sempre egoísta e de fazer apenas o que bem entende, enquanto ele se mantém na dele, com aquela expressão fechada. Sem olhar para trás encerrando a discussão, os dois começam a se afastar, marcando o fim oficial desse relacionamento em plena área escolar. Mas olha só essa reviravolta visual! Em outro momento, os dois aparecem juntos e bem mais estilosos, com ela fazendo um biquinho emburrado enquanto ele abre um sorriso tranquilo, mostrando que a dinâmica entre eles ainda vai render muita história. Sunho abre um sorriso sutil, achando graça da situação enquanto pondera sobre o rumo que as coisas tomaram. Enquanto isso, ela regala os olhos e solta um ponto de interrogação gigante, completamente incrédula com o que está ouvindo. Ela cruza os braços e lança um olhar de total indignação, sem acreditar na audácia de Sunho ao lado. Mas ele continua com aquela expressão debochada e confiante, parecendo curtir cada segundo do desconforto dela. Ele joga o verde de que a tal polêmica vai sumir rapidinho, enquanto ela escuta tudo de cara fechada. Ela tenta manter a pose profissional na mesa de trabalho, mas o clima continua super tenso entre eles. Ela abre um sorriso cínico, claramente planejando a próxima maldade ou pegadinha. Com o copo na mão e pose relaxada, ela parece pronta para celebrar a confusão que acabou de causar. Ele tenta quebrar o gelo com uma pergunta, mas ela continua com aquela expressão fechada, avaliando cada passo dele. Ele tenta se defender das acusações, explicando que pelo menos fez um teste de atuação com o rapaz antes de colocá-lo no projeto. Ela começa a encucar com a conversa de marketing de ruído e se pergunta se ele está se sentindo desconfortável trabalhando com ela. Vendo o desespero dela, ele cai na risada e manda a real, dizendo que se ele quisesse trocar a protagonista, já teria falado. Ele fica ali pensando, tentando achar o melhor jeito de abordar o assunto delicado sem causar um surto. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela já capta o clima e dá aquela surtada básica, achando que o pior vai acontecer. Irritada e sem paciência com a enrolação, ela resmunga pelos cantos enquanto ele tenta organizar as ideias. Mais tarde, reunidos com a equipe no restaurante, o clima começa a esquentar com os drinks e as conversas de bastidores. Com as mãos tremendo um pouco de nervosismo e sob o olhar atento de todos, ela serve a bebida, perguntando se está tudo bem. O CEO da agência do Sunho entra na conversa, comentando diretamente sobre a substituição da atriz principal no projeto. A mesa inteira se agita com o papo, e ela começa a se perguntar se o chefão está testando o terreno ou armando alguma estratégia. Enquanto os colegas continuam trocando fofocas sobre os bastidores, o clima de conspiração só aumenta ao redor da mesa. Sentindo-se completamente deslocada e tentando bloquear as fofocas, ela flutua em seus próprios pensamentos enquanto o papo sobre a atriz substituída continua ecoando na sua mente. Decidida a mudar o rumo daquela conversa torta antes que vire um tribunal, ela resolve puxar assunto e solta um sorriso gigante, fingindo ser a maior fã do trabalho da escritora. E bota fã nisso! Ela entra totalmente no personagem,
elogiando cada detalhe dos episódios, o conceito de cores e até as reviravoltas dramáticas, tentando puxar o saco com força total. Enquanto isso, os colegas de trabalho assistem à cena de camarote, achando a atuação dela completamente antinatural e dolorosa de se assistir, embora, no fundo, estejam adorando os elogios. Internamente, ela mesma reconhece que está parecendo um robô desmantelado, mas é o melhor que consegue fazer para agradar a diretoria e manter a paz na mesa. Enquanto ela continua servindo os pratos com um sorriso ensaiado, ela deixa claro que vai dar absolutamente tudo de si nessa performance para garantir que ninguém saia insatisfeito. Do outro lado da mesa, o colega loiro apenas observa a cena de camarote, dando aquela golada na bebida enquanto assiste ao verdadeiro show de bajulação em andamento. Sem perder o embalo, ela tenta ser prestativa mais uma vez e oferece para servir um pouco de comida diretamente no prato do chefe. Mas a resposta vem seca e direta, ele recusa na mesma hora, deixando escapar aquela expressão fechada que mostra o quanto toda essa encenação está sendo desconfortável. Enquanto tenta disfarçar a pressão, ela insiste que não está nem um pouco tensa, embora por dentro continue lutando para manter o resto de orgulho que lhe sobrou. Ele nem pensa duas vezes antes de recusar a gentileza forçada, deixando claro que não está interessado em teatros à mesa. Ela toma um susto com a grosseria repentina e o clima na mesa azeda de vez, transformando o jantar em uma verdadeira prova de paciência. Com o olhar frio e cortante, ele encara a colega diretamente e pergunta sem paciência o motivo de tanta insistência em ficar secando ele. O silêncio constrangedor toma conta do ambiente, com os dois sentados a uma distância segura, enquanto a tensão só aumenta na mesa. Sozinha por um instante com seus pensamentos, ela percebe que já secou a garrafa inteira e tem certeza absoluta de que estão falando mal dela lá fora. Ela continua remoendo a situação, pensando que realmente está em outro nível quando comparada a ele, pelo menos aos olhos daquele CEO. De repente, ela leva um susto daqueles quando o celular vibra na mesa, quebrando o clima de tensão. Ele se levanta da mesa de supetão, pegando o celular com pressa e deixando claro que não tem paciência para joguinhos. Chamando por Conael, ele se direciona para a saída do reservado, pronto para dar o fora dali. Confusa e sem entender absolutamente nada, ela o encara de volta, perguntando o que diabos ele quer dizer com aquilo. Ele olha de sossego, mandando a real e avisando para ela não exagerar na bebida antes de dar as costas. Enquanto isso, o clima lá fora continua, com o pessoal reunido e conversando despreocupadamente perto da entrada. Mas a realidade bate forte e a nossa protagonista acaba apagada na mesa, completamente rendida pelo álcool e cercada por garrafas vazias. Vendo o estado lamentável em que ela ficou, ele se aproxima e decide dar uma conferida, sem acreditar que ela conseguiu se exceder tanto em tão pouco tempo. Soltando um suspiro impaciente, ele deixa claro que a situação já passou dos limites e que alguém precisa tomar o controle da situação. Decidido a resolver isso logo, ele se inclina sobre a mesa e tenta fazer a nossa bela adormecida voltar para a realidade, mas ela continua completamente apagada. Enquanto ela continua lamentando pelos cantos, ele tenta apaziguar as coisas oferecendo um lenço para ela limpar o rosto. Ela continua negando tudo com a cabeça, totalmente entregue à própria fosse sem aceitar o que está acontecendo. Com lágrimas nos olhos, ela continua reclamando e relembrando conversas do passado, se perguntando onde foi que errou. Com o rosto corado e totalmente confuso, ele tenta entender do que ela está falando, perguntando o motivo de ela achar que ele a odeia. Ele tenta esclarecer as coisas, dizendo que não faz ideia de onde ela tirou essa história de níveis ou de ser substituída. Mas ela continua chorando copiosamente, sentindo o peso de tudo que está desabando ao seu redor. Sem saber como lidar com a situação, ele fica completamente sem jeito e começa a entrar em pânico com o choro dela. No fundo, o desespero dele aumenta ainda mais quando ele percebe, meio sem graça, que ela continua bonita mesmo chorando. Ver a Conael chorando desse jeito corta o coração, e olha o Ji-Sunho ali tentando consolar a garota com um lencinho, mesmo parecendo meio perdido com a situação. Mas calma aí, o que será que tá passando na cabeça do Ji-Sunho? Olha a cara de desespero e vergonha do rapaz. Enquanto tenta processar o nível do drama, ele começa a ligar os pontos e se questiona se tudo isso não passa de um mal-entendido vindo lá de trás. Afinal,
A conversa que gerou toda essa paranoia foi sobre a possibilidade dele estrelar uma produção ao lado da própria Gon Na-eul. Para piorar, os veteranos não perdoam e jogam a real. Se um dos lados for um completo zebras, a parceria acaba arranhando a imagem do ator famoso. Com um sorriso irônico, ele reflete que a balança precisa estar equilibrada, afinal, colocar um estreante sem nome ao lado de uma estrela é pedir para dar errado. Confiante e pronto para resolver o mal-entendido de uma vez por todas, ele ajusta a postura, decidido a mostrar o seu valor. Enquanto ele desabafa sem filtro sobre a necessidade de estar no mesmo nível e não estragar a reputação de um ator famoso, ele nem imagina quem está logo ali por perto ouvindo tudo. Sem meias palavras, o colega sugere que, já que ele é um peso pesado na indústria, deveria simplesmente exigir que a produção trocasse a novata por uma atriz de primeiro escalão. Mas a reação dele é completamente oposta à esperada. No telefone com o representante, ele rebate na hora e ameaça trocar o próprio colega fofoqueiro se ele continuar falando besteira. Com um olhar cortante e um sorriso nada amigável no telefone, ele deixa claro que não vai sujar a própria reputação por causa de comentários imprudentes dos outros. O problema é que o estrago já está feito e a confusão instalada, deixando-o desesperado para correr atrás do prejuízo e limpar essa barra o mais rápido possível. Longe dali, a garçonete tenta focar no trabalho e trocar sussurros com a colega, totalmente inconsciente do furacão de mal-entendidos que acabou de deixar para trás. Decidido a não dar mais margem para falas desnecessárias, ele avisa que é melhor saírem dali imediatamente antes que a situação piore. Para evitar qualquer outro reconhecimento indesejado, ele rapidamente saca o boné e manda a garota colocar uma máscara também, tentando manter o mínimo de discrição. O problema é que a máscara ficou tão grande no rosto dela que acabou cobrindo tudo, transformando a tentativa de disfarce numa cena totalmente cômica e dramática. Mesmo tentando manter a pose séria diante do caos, ele não aguenta e acaba soltando uma risada, achando toda essa situação completamente absurda. Ajeitando o boné dela com um misto de paciência e diversão, ele percebe o tamanho do disfarce e brinca se o rosto dela que é pequeno demais ou se a máscara que é gigante. Depois de tanto andarem sem rumo com a garota ainda choramingando pelos cantos, eles finalmente encontram um cantinho mais calmo para descansar e tentar colocar as ideias no lugar. Enquanto ela continua fungando e limpando as lágrimas, ele tenta argumentar, segurando a máscara cirúrgica com uma expressão de quem já não sabe mais o que fazer para acalmar a situação. Sentados lado a lado no banco de madeira sob a luz suave da noite, ele a olha de canto, percebendo que ela finalmente começa a se acalmar e prestar atenção nele. Olhando bem para cima com aqueles olhos marejados e cheios de brio, ela parece absorver cada palavra dele, criando um clima totalmente inesperado entre os dois. Enquanto o clima esquenta um pouco, ele aproveita para elogiar a versatilidade dela na atuação, dizendo que é incrível ver como ela domina qualquer papel que lhe dão com facilidade. Com um sorrisinho de canto, ele confessa que há muito tempo queria a oportunidade de trabalhar com ela, mostrando que toda aquela pose durona esconde alguém bem interessado. Mas a brincadeira do irmão dela logo pega desprevenido. Ao ouvir que aceitou o papel só para poder vê-la, o galã loiro ruboriza na mesma hora, deixando transparecer toda a timidez por trás da pose de marrento. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ele entra em total pânico enquanto na memória o irmão dela comemora o plano com a maior cara de satisfação. Encarando-o bem de perto e com um rosto totalmente vermelho, ela decide contra-atacar e colocar o galã contra a parede. Desesperado para recuperar o controle da situação, ele gesticula todo vermelho e solta um grito indignado para negar qualquer sentimento. Perdendo completamente a paciência, ele tenta inverter o jogo e acusa a garota de estar exagerando e fazendo tempestade em copo d'água. Ela cruza os braços e manda real, dizendo para ele parar de bancar o romântico dramático se ainda sente alguma coisa. Acreditando que está arrasando, ele ironiza a situação com um sorriso debochado, tentando esconder o quão afetado realmente ficou. A discussão rapidamente escala para uma zona de caos total, com os dois se pegando pelos cabelos e trocando chutes no meio do banco. Mas calma aí, porque a briga logo dá lugar a memórias de quando as coisas eram bem mais tranquilas, com os dois curtindo um momento calmo e juntinhos no banco da praça. Mas a pausa dura pouco, e logo eles voltam para a realidade tensa, com ela ali de joelhos e ele sem saber muito bem como reagir a toda essa situação inusitada. Ele fica completamente sem palavras,
olhando para a cena com uma mistura de incredulidade e vergonha alheia, sem acreditar no rumo que as coisas tomaram. A ficha parece finalmente cair, e ele percebe o absurdo da situação. O negócio está acontecendo mesmo e logo com a ex-namorada. Ali, parados frente a frente no meio da casa, o clima de tensão e confusão toma conta de vez, deixando os dois totalmente sem graça com o que acabou de rolar. E começa a loucura no banheiro. O rapaz, todo prestativo, ou sem paciência, manda Naeon abrir a boca um pouco mais para ele cuidar da higiene dela. Gente, olha a cena! Ele está ali curvado, sem camisa, escovando os dentes da Naeon que está sentada no chão parecendo uma criança manhosa. E o desespero dele tentando fazer o serviço direito é hilário. Enquanto esfrega os dentes da moça, ele se pergunta mentalmente o que diabos ele está fazendo da vida cuidando da Naeon assim. E tudo isso porque ele sabe onde ela mora. Lembra daquele dia em que ele teve que carregar a Naeon completamente apagada até a porta de casa? Pois é, os dois mascarados ali no corredor parecem dois agentes secretos em missão furtiva. O problema é que ele ficou preso com ela na porta de casa e nem podia tocar a campainha para não acordar os pais da coitada, tendo que improvisar geral. A Naeon continua ali no chão, toda confusa e soltando um ré, sem entender muito bem o que está acontecendo ao redor. Mas ele não perde tempo e assume a missão de vez, ajudando a escovar os dentes da garota para garantir que ela vá dormir minimamente apresentável. Depois de todo o sufoco, ela finalmente capota na cama, parecendo um anjinho dormindo profundamente após a noitada. Olhando para ela apagada, ele solta um pensamento divertido, sabendo muito bem que ela não vai lembrar de absolutamente nada quando acordar amanhã. No dia seguinte, a nossa querida protagonista acorda e dá de cara com a dura realidade de quem exagerou na dose na noite anterior. Ainda meio tonta e tentando juntar os cacos das memórias que faltam, ela espreita pelo corredor com cautela, imaginando se o rapaz já foi dormir. Pensando que ele costuma dormir até mais tarde em dias de folga, ela decide que essa é a hora perfeita para tentar escapar sem dar bandeira. Apostando tudo no timing perfeito, ela sai na ponta dos pés, achando que vai conseguir sumir no mundo sem ser vista. Mas é claro que a Lady Murphy não falha. Bem na hora da fuga, ela dá de cara com ele logo ali na entrada, pronto para sair. Pega em flagrante, ela abre aquele sorriso amarelo e disfarça, dizendo que ele acordou cedo hoje. Mostrando que é um fofo mesmo depois de todo o trabalho, ele já aparece segurando um café da manhã reforçado para ajudar a curar a ressaca. Tentando manter a pose e disfarçar o total desespero para sumir dali, ela recua sorrindo, fingindo que está tudo sob controle. Com um sorrisinho sem graça e a consciência pesada, ela tenta rir de si mesma diante da situação cômica. Enquanto tomam café da manhã juntos, o clima fica leve e ele aproveita para soltar uma risada, ouvindo a garota resmungar para ele parar de rir. Ela continua comendo concentrada, enquanto ele observa tudo de perto e diz para que ela nunca consegue esconder o que está pensando. Mastigando pensativa, ela tenta manter a compostura diante do comentário certeiro dele. Quando o assunto sobre o que eles são atualmente vem à tona, a resposta surge direta e sem rodeios, apenas ex. Mas a sinceridade repentina é tanta que ele acaba engasgando com a comida, protagonizando uma cena hilária de desespero na mesa. Depois de quase se afogar com a própria comida, ela tenta contornar a situação, pedindo desculpas por ter dado trabalho no dia anterior e resmungando baixinho sobre estar comendo a comida paga por ele. Ele, no entanto, rebate na hora, afirmando com uma expressão meio tensa que não está nem um pouco desconfortável com a presença dela. Mudando um pouco o rumo da conversa, ele puxa na memória os acontecimentos da noite de bebedeira e questiona se ela se lembra de tudo. O clima fica ainda mais dramático quando ele relembra a choradeira dela, perguntando se ela abriu o berreiro só porque ouviu falando mal dela pelas costas, enquanto tenta oferecer um lenço para enxugar as lágrimas. Ela o olha com uma expressão séria e atenta, ouvindo cada palavra enquanto ele tenta esclarecer toda aquela confusão. Enquanto comem, ele aproveita o momento para explicar que tudo não passou de um mal-entendido e que ela estava bem alterada pela bebida naquetoite. Ela concorda com a cabeça e diz que agora compreende a situação, enquanto ele continua prestando gentilezas à mesa. Ele aproveita a refeição para abrir o coração, explicando que só queria retomar o contato depois de todo esse tempo.
Meio sem jeito e com as bochechas coradas, ele coça a nuca e confessa que fica até envergonhado de falar isso em voz alta. Curiosa e um pouco desconfiada, ela questiona se ele está fazendo isso por causa do projeto ou para evitar climão, mas ele logo nega. Com um olhar penetrante e direto, ela decide cortar o papo furado e vai direto ao ponto crucial da conversa. Ele baixa a guarda, com uma expressão meio culpada, e concorda que ela tem toda a razão em cobrar satisfações. Ele tenta quebrar o gelo e pergunta se ela está com as falas na ponta da língua, elogiando sua dedicação e dizendo que ela não precisa se preocupar tanto. Mas a conversa é interrompida bruscamente quando ela começa a sangrar pelo nariz de repente, deixando-o completamente em pânico e sem saber o que fazer. Preocupado com o estado dela, ele prontamente pega um lenço para ajudá-la a limpar o sangue, enquanto ela tenta disfarçar o cansaço extremo. Ela então abre um sorriso acolhedor e mostra um bolinho de aniversário feito especialmente para ele, com direito a uma velinha acesa e tudo. Ele fica sem reação ao receber a surpresa, segurando o bolo com todo o cuidado enquanto ela se ajoelha ao seu lado, radiante de felicidade por conseguir celebrar a data com ele. Mesmo com o nariz sangrando, ela dá uma risadinha e diz que, não importa o quão ocupado esteja, jamais deixaria de fazer aquilo por ele. Enquanto ele reflete sobre sua própria insegurança, a cena corta para o irmão mais velho dele, que aparece bem ali para trazer uma dose de realidade nada sutil. O irmão mais velho não perde tempo e já chega questionando os planos dele com um banho de água fria, deixando o rapaz todo sem jeito tentando se explicar. O irmão mais velho não perde tempo e já solta o verbo, questionando o que ela vê em um cara tão incompetente a ponto de se esforçar tanto por ele. Com uma expressão séria e sem pestanejar, ele vira para o rapaz e manda real: se ele realmente se importa com o futuro dela, deveria terminar o relacionamento. Enquanto isso, a cena mostra a garota ali sentada diante da mesa, relembrando os momentos em que achava que afastar-se e terminar tudo de maneira unilateral era a decisão mais correta a tomar. Ela o encara, digerindo as palavras e questionando se ele realmente teve a audácia de dizer que a deixou ir apenas pelo bem dela. O rapaz tenta disfarçar o nervosismo com uma risadinha sem graça, perguntando se é por isso que ela está irritada. Ele continua tentando se explicar, mas a tensão na mesa só aumenta com cada palavra que ele solta. Sem paciência para joguinhos, ela dispara na veia, acusa o rapaz de ter agido assim apenas por puro pânico de ter sua imagem manchada e virar manchete na imprensa. Ele tenta se defender gaguejando, argumentando que parece que ela só está falando aquilo porque quer bancar a vítima da história. Mas ela não deixa barato e joga real na cara dele. Desde o começo, ela nunca sentiu que ele gostava de verdade dela. Cansada daquela discussão infrutífera, ela decide que já deu e se levanta da mesa pronta para ir embora. Ela continua desabafando, dizendo que sempre foi a única a expressar os sentimentos e dar o primeiro passo. E então ela relembra o passado no colégio, quando se perguntava como foi cair de amores justamente por alguém que parecia não dar a mínima para ela. Com um sorriso irônico no rosto, ela recorda a audácia de quando decidiu tomar a iniciativa e jogar todo o seu charme para cima dele. Ao ouvir aquilo, ele fica totalmente sem reação, com os olhos arregalados e as bochechas coradas, sem acreditar no que ela acabou de confessar. Ela chega bem perto, apoiando-se na mesa dele com aquela postura cheia de confiança, enquanto ele tenta disfarçar o nervosismo segurando seu pacotinho de salgadinho. E lá vem ele, o bonitão da vez. Ji-Sunho desfila pelos corredores da escola com seu uniforme de verão, provando que o garoto tem estilo até com a roupa mais simples. Enquanto isso, a gente conhece a Kwon Na-eun, de 15 anos. E olha o estado dessa menina, totalmente apaixonada e com corações saindo pelos olhos só de pensar no cara. Na roda de amigas, a conversa pega fogo sobre a fama de Sunho. As garotas comentam que ele dá fora em todo mundo, mas Na-eun, toda convencida, tem certeza de que com ela seria diferente. Com as bochechas vermelhas e um sorriso bobo, Na-eun continua viajando na maionese, enquanto a amiga ao fundo claramente não aguenta mais tanta lerdeza e ilusão. Enquanto as amigas tentam trazer ela para a realidade, Na-eun continua viajando na maionese e nem presta atenção no que acontece ao redor. Enquanto o bonitão do Sunho desfila por aí com toda a sua pose, Na-eun segue firme na missão de ser a pessoa mais obcecada da escola inteira por ele. Mas nem tudo são flores pro nosso querido Sunho,
Com essa cara de quem odeia o mundo, ele passa o dia distribuindo foras em todo o mundo que o cerca. E do nada, a história pula para o caos dos bastidores com câmeras por todo lado e um teste de elenco que promete pegar fogo. Com a banca avaliadora afiada e os instrutores prontos para anotar cada deslize, a tensão no recinto dispara. E adivinha quem tira a pior sorte no sorteio? Sim, Gon Naeon é jogada direto aos leões para abrir as apresentações diante de todo mundo. Enquanto ela entra em total desespero interno, se contorcendo de nervosismo e se perguntando por que foi inventar de ir primeiro, Sun observa a cena de canto, pensando no nível daquela comédia. Enquanto ela se debate em puro pânico, tremendo da cabeça aos pés ao som de um Restless implacável ecoando na mente, a situação só piora. Sun, ali por perto, tenta manter a compostura fingindo que o circo pegando fogo não é com ele. Mas até os colegas ao lado começam a se perguntar se a coitada vai conseguir formular uma frase sem desmaiar. E para coroar o momento dramático com chave de ouro, a claquete entra em ação bem na frente da pobre Naeon, pronta para dar início à gravação do verdadeiro desastre. Com o olhar totalmente perdido e marejado, ela parece estar processando o próprio colapso mental em tempo real. Gaguejando mais do que motor velho, ela tenta disfarçar o pânico e solta um "hã?" Não, nada. Que não engana absolutamente ninguém na sala. Tentando manter o resto de dignidade que lhe sobrou, ela gagueja afirmando que está bem, mesmo parecendo prestes a desabar a qualquer segundo. Enquanto isso, a colega ao lado absorve toda a tensão da situação com uma expressão de puro pavor e olhos arregalados. Soltando uma risada debochada, a colega se diverte com a situação e pergunta com um sorriso cínico se a garota não acha tudo aquilo muito divertido e bonito. Sem perder tempo, ela agarra o rosto da pobre coitada com força, silenciando seus protestos enquanto a sala inteira assiste a cena sem conseguir esboçar uma reação. Montada na mesa e curtindo o momento de pura tirania, ela pressiona ainda mais a colega, que só consegue responder com um sorriso amarelo e trêmulo, jurando que está super feliz. Mas a chantagista não engole a desculpa e puxa o trunfo, abrindo um sorriso assustador e perguntando o verdadeiro motivo de sua visita à sala de aconselhamento. Enquanto segura o papel amassado bem perto do rosto da garota, ela solta a cartada final: "Eu estou no comitê de aconselhamento, acho que você não sabia, né?" Enquanto isso, os outros alunos na sala mal ousam respirar, tentando fingir que não estão vendo absolutamente nada do que está acontecendo ali. Fechando o cerco com chave de ouro e um sorriso cínico no rosto, ela deixa o aviso bem claro: nem ouse abrir a boca para contar isso para mais ninguém, a menos que queira ver o circo pegar fogo de vez. Bem de pertinho, a pressão psicológica continua pesando, enquanto a garota mantém aquele sorriso nada amigável. A cena mostra o estrago completo da intimidação, com a aluna acuada e sem qualquer chance de reação. Com o papel ainda entalado na boca, a expressão de desespero e sufoco é evidente no rosto da garota. Logo em seguida, o tom muda bruscamente, com a valentona fingindo preocupação exagerada e perguntando se pegou pesado demais. Enquanto isso, a reação de outros observadores na sala deixa claro que o clima está ficando cada vez mais tenso e imprevisível. Sem a menor piedade, a antagonista se aproxima ainda mais do rosto da colega sufocada, deixando bem claro que não tem intenção de aliviar a situação. Com o papel enfiado goela abaixo, a garota sofre com a falta de ar enquanto a agressora segura firme o seu queixo em um close agoniante. A garota se afasta um pouco, mantendo uma expressão fria e calculista após cometer a maldade, como se estivesse apenas avaliando seu desempenho. Enquanto isso, a garota maluca não se contém de felicidade ao ver que o sonho finalmente falou com ela, parecendo estar flutuando nas nuvens. Com aquele único momento, a dinâmica entre os dois muda completamente e eles acabam ficando muito mais próximos. Ela passa a chamá-lo incessantemente pelo nome, fazendo o rapaz brincar mentalmente que vai acabar desenvolvendo um tique nervoso de tanto ouvi-lo. A rotina deles passa a incluir sessões de estudos e encontros em grupo, onde todos parecem se divertir bastante reunidos. Registrando cada momento juntos, o sonho tira fotos descontraídas do grupo, com direito a poses alegres e muita comida gostosa na mesa. Em outro passeio, ela posa toda estilosa em frente ao carrossel, fazendo questão de marcar o sonho como seu fotógrafo pessoal oficial.
Enquanto os amigos riem e comentam ao fundo, a Naeon se faz de desentendida com o celular na mão, enquanto Sunho tenta entender que papo é esse sobre os dois. Com as bochechas infladas de birra, a Naeon guarda seus sentimentos bem guardados, mas é claro que por dentro o coraçãozinho dela só falta sair pela boca. E não é que o destino resolve brincar com a cara deles? No primeiro dia do ensino médio, a Naeon dá de cara com o Sunho calmamente comendo seus salgadinhos na sala de aula, apontando o dedo e cobrando explicações de por que ele disse que iria para outra escola. Com aquele sorriso sapeca e segurando o pacote de salgadinho vazio, o Sunho só consegue lançar um bem, surpresa, para acalmar a fera. Decidida a não deixar barata essa pegadinha, a Naeon assume a liderança, estufando o peito com aquela confiança inabalável e soltando o verbo direto na lata: Ji Sunho, quer namorar comigo? Pego totalmente desprevenido enquanto saboreava seu lanchinho, o Sunho engasga feio, com o rosto pegando fogo de vergonha. Tentando esconder o rubor absurdo cobrindo a boca com o braço, ele entra em total parafuso com a ousadia da garota. Afinal, para o desespero e a timidez dele, o rapaz gagueja por dentro lembrando que já estava guardando essa confissão bem guardada há 2 longos anos. Sem acreditar no que acabou de ouvir, a garota pisca confusa, com aquela carinha de tacho e as bochechas coradas, tentando processar se ele realmente disse o que ela pensa. Decidindo que não vai deixar barato e nem dar espaço para o mocinho fugir do assunto, ela toma a iniciativa e segura firme na mão dele. Completamente sem saída e vermelho como um pimentão, o Sunho tenta gaguejar uma defesa, lembrando que para ele aquilo era um pedido oficial de namoro. E assim, contra todas as expectativas do rapaz tímido, o que começou com um mal-entendido virou um romance fofíssimo que durou do primeiro ano até a formatura, virando o assunto principal de toda a escola. Pelos corredores e escadarias, era impossível não notar, a química entre os dois era inegável, e todo mundo sabia que a Naeon parecia ainda mais caidinha pelo Sunho do que ele por ela. Com os olhos marejados e o rosto completamente corado, a Naeon finalmente desaba e confessa que a verdade é que ela foi miserável esse tempo todo. Sem paciência para o drama e decidido a não prolongar aquela discussão, Sunho simplesmente decide ir embora, virando as costas e deixando a garota sozinha com seus próprios sentimentos. Enquanto isso, a sala de espera está lotada de pretendentes e concorrentes concentrados, revisando seus roteiros e aguardando o momento de entrar. Não demora muito para as fofocas começarem a rolar soltas pelos cantos, com o pessoal comentando sobre a competição e os outros participantes. Quietinho no seu canto, Sunho revisa o material com atenção, parecendo nem ligar para o clima tenso ao seu redor. Conhecemos o ator Yoon Ji-byung, um cara que carrega a fama de ter namorado praticamente todas as atrizes com quem já trabalhou. Ele estreou aos 19 anos e já está na ativa há uma década, construindo uma carreira sólida na atuação. E não é à toa, toda vez que ele estrela um novo projeto, acaba se envolvendo romanticamente com uma de suas colegas de elenco. Mas o verdadeiro furacão na vida dele começou quando o assunto envolveu uma idol super famosa que estava no auge da carreira. Esse escândalo em específico balançou o mundo do entretenimento e deu o que falar por semanas nas redes sociais. Pois é, galera. Acontece que a tal idol envolvida no escândalo não é outra senão Yera, uma das artistas mais populares do momento. E o clima entre os dois definitivamente não está nada amigável. Yera parece visivelmente abalada, cobrindo o rosto e pedindo desculpas, sentindo todo o peso do ódio da internet recaindo sobre os ombros dele. Tentando manter a calma na situação, ele tenta consolá-la, mas a culpa e a pressão da mídia parecem insuportáveis para ambos. Olhando fixamente nos olhos dela, ele toma a iniciativa de chamar a atenção da garota para uma conversa séria. Enquanto a televisão na sala exibe manchetes pesadas sobre o backlash que a idol vem sofrendo após a confirmação do relacionamento, o peso da realidade desaba de vez. E sem rodeios, ele solta a bomba. Para o bem de ambos e para que possam pensar em seus futuros, o melhor a se fazer agora é colocar um ponto final em tudo isso e terminar o namoro. 6 meses depois daquele término doloroso, as coisas parecem ter tomado um rumo completamente inesperado para ambos. E quem diria que, depois de tanto drama, ele acabaria tendo um reencontro justo com Naeon? Aquele abraço diz mais do que 1000 palavras. O clima esquenta um pouco quando Naeon percebe com quem está falando e logo solta um "na". Então você é a irmã mais nova do diretor,
mudando totalmente o tom da conversa. Ele tenta manter a compostura, mas a verdade é que reencontrar a ex depois de tanto tempo mexe com a cabeça de qualquer um. E quando eles achavam que a situação não podia ficar mais surreal, o diretor resolve jogar a bomba. Os dois vão ter que trabalhar juntos no mesmo projeto. Mas a confusão logo se instaura quando alguém questiona o motivo de não estarem treinando com Ji-Sun. Ele tenta disfarçar o desconforto e segue andando pelo corredor, fingindo que está super focado em suas anotações. Naeon caminha ao lado dele e desabafa, comentando quanto é bizarro pensar que agora eles parecem estar em níveis completamente diferentes. Ele escuta o desabafo, mas prefere apenas soltar um suspiro, meio sem graça com a situação toda. O instrutor interrompe os pensamentos dela, dando aquela instrução básica de atuação. Para pegarem o tom de um estudante do ensino médio, é preciso soar jovem e natural, sem forçar a voz para um tom muito grave. Enquanto o ensaio continua, ele observa de perto e percebe que ela está completamente travada de nervosismo. Para tentar aliviar a tensão e ajudar na interpretação, ele sugere que ela tente imaginar a cena mais simples, apenas uma garota apaixonada por um garoto. Porém, vendo a forma como ela continua recuando e demonstrando insegurança, o clima de dúvida começa a pesar no ar. À distância, a preocupação só aumenta, com o receio óbvio de que ela acabe comprometendo a atuação e deixando transparecer que só conseguiu o papel por pistolão. Enquanto conversam, ele abre o armário e decide dividir uns lanches que trouxe, oferecendo para ela entrar no clima da cena. Comendo um dos biscoitos, ela recupera o ânimo rapidinho e observa o colega, aproveitando o momento descontraído para puxar assunto. Mas ele não perde a chance de alfinetar, dizendo com bom humor que, se ela quer mais lanches, deveria pedir para o tal amigo secreto dela resolver isso. Ela relembra os velhos tempos do ensino fundamental, quando participava de um amigo secreto com a galera. Como era super afim de Ji-Sun, mas não sabia como demonstrar, ela acabou pedindo uma mãozinha para os amigos. Ela relembra a expectativa gigante que sentia, torcendo para que ele realmente gostasse do presente que preparou com tanto carinho. Ji-Sun ouve tudo com aquela carinha de quem não está entendendo nada do que está acontecendo ao redor. Os dois agachados juntinhos perto dos armários trocam aquela fofoca confidencial, parecendo dois cúmplices armando um plano secreto. Ela abre um sorriso todo orgulhoso e apaixonado, relembrando com carinho daquele momento em que preparou os petiscos todinhos com as próprias mãos. Ele ajeita a postura, tentando manter a pose de durão enquanto absorve cada palavra. Mas a encenação logo é interrompida quando o diretor grita corta, quebrando o clima escolar instantaneamente. Ela se joga no chão exausta, soltando um suspiro pesado e reclamando que já passou da idade de fingir ser estudante do ensino médio. Ele não aguenta e cai na risada com o drama dela, achando toda a situação hilária. Já com a bolsa no ombro e pronto para ir embora, ele encerra o dia com aquele visual estiloso de quem só estava de passagem. Mas calma que a paz dura pouco. Eles dão de cara com outros alunos que simplesmente travam e entram em pânico ao reconhecer quem está ali na frente deles. Enquanto o alvoroço se forma, ela tenta contornar a situação, sugerindo num tom brincalhão que talvez devam ficar mais um pouquinho antes de ir embora. Ele, no entanto, mantém a pose plena e nem liga para a fofoca alheia, demonstrando toda a sua indiferença com aquele estilo inabalável. Mas a reação de choque dela com a virada repentina dos acontecimentos é impagável, coroando o momento com pura incredulidade. Ele surge impondo respeito e deixando todo mundo de boca aberta, afinal, a presença do cara é simplesmente inconfundível. Com aquele sorriso cínico no rosto, ele lança um recado cheio de falsidade, desejando boa sorte para o futuro rival. A tensão sobe quando ele decide se aproximar de Fininho, impondo aquela moral que ninguém pediu. E o resultado não poderia ser outro. Os rapazes entram em pânico instantâneo, pedindo desculpas com o chapéu na mão e tremendo dos pés à cabeça. Ela tenta disfarçar o nervosismo com uma gagueira homérica, mas o clima de intimidação já tomou conta do ambiente. Ele aproveita a situação para dar aquela secada básica e puxar assunto, enquanto ela tenta manter a postura diante do olhar penetrante dele. Sentados para comer um bom sushi, o clima fica um pouco mais calmo, mas a tensão sobre o passado ainda paira no ar entre garfadas e olhares furtivos. Ela leva o sushi à boca,
tentando disfarçar qualquer pensamento intrusivo, mas é óbvio que a mente dela está a 1000 por hora. Sem filtro nenhum, ele resolve jogar a real direto na mesa, afinal, ouvir notícias sobre o ex-namorado realmente não mexe com ela? Ela trava na hora, olhando surpresa e sem saber exatamente o que responder diante de uma pergunta tão direta sobre um assunto tão delicado. Ele continua argumentando, explicando que hoje em dia é praticamente impossível escapar totalmente disso, já que os vídeos curtos e os algoritmos das redes sociais vivem empurrando essas lembranças na nossa cara. Ela tenta desviar o foco completamente, concentrando toda a sua atenção na comida e mastigando devagar para ganhar tempo, enquanto ele a observa de perto, avaliando cada reação. Com uma expressão séria e analítica, ele a olha fixamente, ponderando sobre o silêncio dela e percebendo que o assunto ainda mexe muito mais do que ela gostaria de admitir. Enquanto ela tenta disfarçar dando goles lentos na bebida, ele joga a real, perguntando se ela está se sentindo culpada por alguma coisa. Ele continua pressionando, destacando que, enquanto ele cortou totalmente os laços com sua ex, ela parece ter que lidar com o passado o tempo todo, questionando se ela realmente está bem com isso. Ela respira fundo, limpando o rosto, e admite que está confusa, mas garante que reatar nem de longe é uma opção e que não vai dar abertura nenhuma. Com uma expressão tensa, ela reforça que não quer nenhum tipo de envolvimento com ele fora do ambiente de trabalho. O clima pesa ainda mais enquanto ela tenta se convencer de que manter distância é a única escolha sensata para proteger sua paz. Mas a galera ao redor não perdoa e logo inventa de meter um brinde coletivo, empurrando os dois para tomarem aquela famosa bebida cruzando os braços, no estilo Love Shot. Sem ter para onde fugir e com todo mundo gritando e pressionando, ela acaba cedendo ao desafio, mesmo mantendo aquela carinha de desespero e virando o copo para disfarçar o nervosismo. E cara, quando os braços se cruzam e os rostos ficam colados daquele jeito, o clima esquenta na hora e o contato visual deixa bem claro que a tensão entre eles ainda tá mais do que viva. Mas olha só, a imagem é só um close cortado no ombro e no cabelo ruivo dela, então pelas regras a gente pula e descarta sem dó. A conversa esquenta no bar e a tensão entre o passado e o presente começa a vir à tona com um gole caprichado. As lembranças da época de escola não são nada amigáveis, revelando que a figura tem uma reputação para lá de temida. Entre petiscos e bebidas, os cochichos continuam rolando sobre quem está prestes a dar as caras no pedaço. O clima de apreensão é visível no rosto de quem prefere nem cruzar o caminho daquela figura intimidadora. O mapa das relações do grupo entrega ex-namorados e veteranos problemáticos sentados na mesma mesa. Com ex-parceiros de dolls e projetos fracassados na roda, a grande dúvida é se esse drama vai dar em alguma coisa que preste. Encurralada pela pressão do veterano, ela tenta negociar, questionando se realmente precisa beber tudo aquilo de uma vez só. O copo vem lotado com a temida mistura de soju com cerveja, deixando qualquer um suando frio só de olhar. Mas ele mantém aquele sorrisinho cínico no rosto, como se estivesse achando a situação a coisa mais divertida do mundo. Antes que ela precise se afogar na bebida, uma mão firme intervém e assume o controle da situação. A mesa inteira para o que está fazendo e arregala os olhos diante do ato inesperado, criando um silêncio constrangedor no ar. Para cortar o papo furado e a fofoca antes que comece, ela já emenda um recado direto e reto: zero chances de recaída por aqui. Ela decide subir o nível do desafio e lança a braba: se eles realmente não sentem mais nada um pelo outro, tem que provar tomando um bom e velho love shot. Sem perder tempo, o clima esquenta ainda mais na mesa e o desafio é lançado diretamente para os dois. Ele tenta disfarçar o nervosismo com aquela cara fechada clássica, mas por dentro já está se perguntando onde foi amarrar seu cavalo. E quando menos esperam, a atitude toma conta da cena e o clima de tensão romântica atinge o nível máximo. Enquanto ela tenta manter a postura e beber sua bebida para disfarçar, a proximidade só faz o clima ficar ainda mais eletrizante. E claro, sempre tem aquela espectadora na mesa achando tudo isso o máximo e querendo ver o circo pegar fogo de vez. Para tentar afastar qualquer suspeita e disfarçar o nervosismo, ela resolve virar o copo de uma vez só, fingindo que está tudo sob controle. O rapaz ao lado observa tudo com um olhar sério e indiferente, deixando claro que nenhuma daquelas provocações vai abalar o seu dia. Mas a fofoca não para.
O pessoal da mesa resolve abrir o jogo de vez e soltar a bomba sobre o passado amoroso dos dois para quem quiser ouvir. Gibeon não deixa barato e lança um olhar cerrado, claramente surpreso e desconfortável com a ousadia daquela conversa. Mesmo no meio daquela pressão toda e com o clima pesando na mesa, ela aproveita o momento para agradecer baixinho, demonstrando gratidão pela postura dele. Ela entra na onda da brincadeira e solta, toda sorridente, que seria um verdadeiro problema se ele começasse a se interessar por ela de verdade. Sem aguentar a pressão e o clima constrangedor daquela conversa, ela decide dar o fora da mesa e corre direto para o banheiro. Sozinha no refúgio do banheiro, ela perde a compostura total e solta um grito de desespero para descarregar a tensão. Depois de respirar fundo e tentar juntar os caquinhos da própria dignidade, ela se prepara para encarar o mundo de novo e sai do banheiro. Mas logo que ela dá o primeiro passo para fugir, percebe que o clima ainda vai exigir muito estômago, porque o caminho de volta não vai ser simples. Decidida a não dar o braço a torcer, ela tenta passar direto e dar as costas para toda aquela situação embaraçosa. Só que o plano dela de escapar sem olhar para trás é interrompido num segundo, quando ele simplesmente agarra o pulso dela com força, bloqueando a saída. Surpresa com a atitude repentina e sem saber como reagir diante daquela cobrança, ela paralisa, encarando-o sem acreditar no que está ouvindo. Enquanto a tensão toma conta do corredor, o clima fica pesadíssimo entre os dois, deixando bem claro que nenhum deles quer ceder primeiro. Mas a loucura dos bastidores logo entra em cena, marcando oficialmente o primeiro dia de filmagens e a movimentação intensa da equipe no set. Nos camarins, a produção a todo vapor tenta dar os últimos retoques no visual do elenco antes de jogarem todo mundo na fogueira das gravações. Entre um ajuste e outro, os elogios voam soltos e a equipe faz questão de exaltar o look do pessoal, levantando o astral antes de começar o trabalho. Claro que o papo logo rende aquelas alfinetadas divertidas sobre gostos pessoais, transformando a preparação num verdadeiro bate-papo descontraído entre amigos. Ele agradece pelos elogios todo simpático, mas basta ouvir a colega Nael chegando para o clima dar aquela guinada. A equipe não se aguenta e logo diz para que o uniforme escolar é simplesmente a cara dela, enquanto ele solta que o diretor garantiu que ele ficaria bem com a roupa. Enquanto o papo rola solto nos bastidores, o olhar se volta todinho para Nael, com direito à confissão interna de que ela está simplesmente deslumbrante com o visual. Nael ajeita o cabelo em frente ao espelho, surpresa ao perceber que o look do uniforme escolar realmente caiu como uma luva. Ela se dá conta de quem está ali por perto e a ficha finalmente cai, deixando escapar o nome de Ji-Sunho no meio do camarim. Ji-Sunho surge ali pertinho, parecendo meio sem jeito, mas completando o visual com aquele uniforme que deixou todo mundo com os olhos brilhando. O clima de repente muda de figura, com os dois ali, cara a cara, num silêncio daqueles que cortam com faca. Naeun tenta manter a postura e engolir a surpresa, mas dá para ver de longe que ela não esperava cruzar com ele bem ali. De perto, o olhar dela entrega um misto de nervosismo e aquela curiosidade difícil de esconder. Mas a calmaria dura pouco e a expressão dela logo se transforma em pura irritação com a situação. E quando a tensão parecia no limite, ele vai lá e segura o pulso dela, deixando o clima ainda mais pesado. Enquanto ele segura o pulso dela com firmeza, a garota tenta manter a compostura, mas o olhar cabisbaixo mostra que ela foi pega completamente de surpresa. Com uma expressão séria e um tanto cansada de toda essa discussão, ele decide encarar a situação de frente, sem desviar o olhar dela. Desesperado para reverter a situação, Ji-Sunho tenta apelar para a razão, implorando para que ela ouça o que ele tem a dizer e propondo uma aposta do nada. Ela fecha os olhos por um instante, tentando juntar os cacos da própria paciência diante da audácia dele. Apontando o dedo com firmeza, ela rebate dizendo que ele já tinha lançado uma aposta maluca lá no parque. Ji-Sunho fica sem acreditar no que ouve, achando que ela tirou essa ideia completamente do nada. Sem conter um sorriso bobo ao vê-la irritada, ele passa a mão no rosto, totalmente rendido e achando ela fofa até quando está brava. Decidida a não dar o braço a torcer, ela cruza os braços e reforça o aviso, dizendo que ele é quem vai se ver com ela caso ouse descumprir as regras. Ele observa tudo de braços cruzados, soltando um sorriso ladino e imaginando até onde essa historinha de aposta vai dar.
Eles pareciam o casal perfeito na época da escola, namorando por 3 anos, mas a vida adulta chegou cobrindo os boletos e o romance foi para o espaço rapidinho. Com o coração partido e precisando pagar as contas, nossa protagonista consegue um emprego de secretária em um grande conglomerado, achando que a vida ia dar uma trégua. Mas a sorte grande dela dura pouco, porque o novo diretor executivo da empresa acaba de assumir o cargo e não é ninguém menos que o ex dela. O cara que mudou de rumo só para cruzar o caminho dela de novo. Enquanto ele parece super de boa com a situação e pronto para reviver os velhos tempos, ela só quer distância e manter tudo estritamente profissional. De braços cruzados e com aquela expressão de quem tem zero paciência para drama corporativo, ela deixa claro que não vai cair nas graças dele tão fácil. Afinal, o plano era ter um emprego estável para pagar as contas, e não um enredo de romance proibido bem no meio do escritório. Enquanto ela tenta manter o foco e fingir que nada está acontecendo, os colegas ao redor já começam a cochichar e reparar na dinâmica curiosa da dupla. Não demora muito para as línguas ferinas entrarem em ação, com especulações e sussurros correndo soltos pelos corredores sobre o passado dos dois. Decidida a cortar o mal pela raiz e sem paciência para boatos, ela toma uma atitude drástica para abafar o caso e recuperar a própria paz de espírito. Com o ambiente devidamente controlado e a equipe pronta para rodar, o trabalho finalmente pode começar, sem distrações e com foco total no objetivo. Mas óbvio que manter a pose profissional é mais difícil do que parece, especialmente com os nervos à flor da pele e toda aquela tensão acumulada. Enquanto isso, a equipe nos bastidores não perde um único detalhe, acompanhando cada segundo da gravação com aquela mistura clássica de surpresa e curiosidade. E bota take nisso! Com a claquete estalando e o contador subindo, o ritmo da produção acelera e ninguém ousa piscar o olho. Mas a atuação sai meio travada, e o clima no set começa a pesar enquanto todos tentam segurar o riso. E não dá outra, logo vem a frustração, com os dois agachados lamentando que a cena foi completamente por água abaixo. Com o diretor chamando a atenção e o set inteiro de olho, resta apenas juntar os caquinhos e tentar de novo. A diretora não perdoa e logo solta os cachorros, cobrando mais profissionalismo e questionando quantas vezes vão precisar refazer algo tão simples. Ele tenta se defender, explicando que a cena está muito parecida com o que eles viviam quando eram mais jovens. Abaixado e segurando o pacote, o ator confessa que simplesmente não conseguiu separar a atuação da própria história que viveram juntos. Ela mantém o olhar firme e pensativo, lembrando que por mais inocente e doce que o passado tenha sido, no fim das contas eles também acabaram terminando. Ele tenta argumentar, dizendo que só quis focar mais na atuação para ficar natural, mas a climão continua pesado. Ela cruza os braços, encarando o rapaz com aquela expressão de sério mesmo que você vai usar essa desculpa? Enquanto isso, a equipe assiste de camarote e o diretor finalmente decide dar uma pausa de 20 minutos para todo mundo respirar. Aproveitando o momento de descanso, alguém puxa assunto do nada, lançando aquela pergunta que promete reabrir o tópico. Ela fica ali pensativa, ponderando se deve ou não comprar a ideia dele. Para quebrar o gelo, ela entrega uma garrafinha para ele, que aceita meio sem graça e solta um tímido "valeu". Mas a verdade é que tem algo engasgado na garganta dele, e ele resolve abrir o jogo de uma vez. Ele tenta se desculpar pelo climão, mas leva logo uma invertida daquelas. Sentados lado a lado, ele confessa que, se baixar a guarda, as memórias do tempo em que namoravam acabam invadindo a atuação. Ele olha com aquela cara de quem não está acreditando muito no que ela disse. Ela, por sua vez, mantém a postura firme e nem pisca diante da sinceridade repentina. Os dois ficam em um silêncio tenso, se encarando, enquanto a ficha parece demorar a cair. Ele se afasta um pouco, pensativo, olhando para os armários como se pudesse achar alguma resposta ali. Com o olhar baixo e um aperto no peito, ele admite que tudo o que sentiu lá atrás era extremamente real e fazia o coração acelerar. Fechando os olhos por um segundo, ele tenta resgatar exatamente o que causava aquela sensação inesquecível. Ele se lembra de quando a turma toda resolveu brincar de amigo secreto no Fundamental, aquela época em que tudo parecia mais simples e cheio de segundas intenções disfarçadas. Ele recorda que a ideia foi da Naelon,
que na época vivia dando sinais claríssimos de que estava super afim dele e queria chamar sua atenção a todo custo. Enquanto isso, a mente dele viaja para o desespero fofo da garota, que rezava fervorosamente para que ele realmente gostasse do presente que ela tinha escolhido com tanto carinho. Mas, enquanto os pensamentos dela eram todos voltados para ele, o nosso protagonista acaba ficando ruborizado e meio sem jeito ao reviver essas memórias na mente. Mas quer saber? E não é que os biscoitos ficaram surpreendentemente bons? Tipo, bom mesmo. Ele mastiga devagar, pensando consigo mesmo que a Naelon tem um talento realmente impressionante para essas coisas. E então, o flash de memória se aprofunda, mostrando os dois ali juntinhos, agachados perto dos armários da escola, em um clima super íntimo enquanto ela confessa toda orgulhosa que foi ela mesma quem preparou cada um daqueles lanchinhos. De volta ao presente e ao estúdio de gravação, a equipe toda está concentrada nos monitores, com o diretor técnico operando os equipamentos e a produção de olho em cada detalhe do que está rolando. Ele lança um sorriso convencido e solta que já sabia de tudo o que estava acontecendo. Ela leva as mãos ao rosto, completamente surpresa e envergonhada, enquanto diz que só perguntou para testá-lo. Ele então segura a mão dela com firmeza, convidando-a para irem juntos até a lanchonete. Com um sorriso cúmplice e brincalhão, ele diz para que se alguém aparecer, o jeito vai ser apenas correr. E não da outra. Os dois saem correndo de mãos dadas pelo pátio, fugindo da cena do crime como se fossem criminosos profissionais. Enquanto isso, nos bastidores da gravação, o diretor dá o sinal de corte, encerrando a tomada por enquanto. A equipe logo avisa pelo rádio que a filmagem vai dar uma pausa e que a próxima cena só rolará depois do almoço. Mais tarde, já na sala de espera, ele a aborda segurando o roteiro e já vai pedindo aquela força em algo. Mas a resposta dela é um não seco e direto, deixando-a inconformada com tanta falta de rodeios logo de cara. Ele insiste, pedindo uma ajuda extra justamente para a próxima cena que está por vir. Ela fica incrédula, questionando como vão ensaiar algo daquele nível ali do nada, alegando que se não treinarem, vai continuar errando as tomadas. E eis o motivo do nervosismo. A tal cena era nada mais, nada menos do que um beijo intenso, relembrando o clima quente que rolaram nas gravações anteriores. Eles continuam sentados na escadaria, tentando processar o turbilhão de sentimentos que acabou de rolar entre os dois. Ela fica completamente sem reação diante da proposta inusitada, com as bochechas coradas e sem saber onde enfiar a cara de tanta vergonha.